expectativas. Para falar sobre tudo isso, eu convido agora aqui o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso, obrigado. Hoje muitos destaques na parte doméstica, estou passando bem rapidamente pela parte externa, que as bolsas estão reagindo positivamente a um avanço nos preços de petróleo, onde novamente surgem boatos de que o acordo para botar um limite, um teto máximo na produção de petróleo dos membros da OPEP poderia estar vivo. Então essa informação contribui, também os estoques de petróleo nos Estados Unidos em queda também ajudaram e os preços de petróleo avançam fortemente, mais de 2%. Isso impulsiona as bolsas. Outro ponto que impulsiona também foi o PMI de serviços da China, que avançou de 51,2 para 52,2 em março. Então esse resultado também ajuda a contribuir para as bolsas avançarem. Um outro indicador de fora, só para passar rapidamente, na Alemanha a produção industrial recuou 0,5%, bem menor do que a queda de menos 1,8%. Então, ao contrário de ontem, hoje a gente só tem dados que contribuem para as bolsas avançarem lá fora. Agora, seguindo para a parte doméstica, muitos pontos aqui. Vamos começar pelo levantamento do Estadão. Além do Estadão, também tem um levantamento do Globo. No do Estadão, já é um direto com os deputados. Eles fizeram meio que uma pesquisa para ver quanto que votariam a favor do impeachment, quantos estão indecisos, quantos estão contra. Então, os números são: segundo o Estadão, 234 já estão dispostos a votar a favor, 110 contra e 56 estão indecisos, 10 não quiseram nem responder isso. No levantamento do Globo, e outros 103 não foram encontrados. Então, recapitulando, 234 a favor, 110 contra, a maioria indecisa e outros não foram encontrados para responder. No do Globo, é só da comissão do impeachment, que vai dar o parecer na segunda-feira que vem, vai votar na segunda-feira que vem. 30 dos 33 votos necessários para continuar o processo já estão favoráveis a abrir, a oposição já calcula que tem 30 votos, 17 deputados estão indecisos e 18 dos 65 são contrários a abrir o processo de impeachment. Então, dos 65, só lembrando, 30 a favor, 18 contra, 17 indecisos. Isso a gente vai ter a votação na segunda-feira que vem. Indo para agora para as notícias, a parte do PAC. A consultoria InterB, ela fez um estudo e verificou que só 16,8% dos projetos do PAC, das 29 mil obras anunciadas, realmente foram concluídas nas duas etapas. Então, aquela iniciada no Lula, onde a Dilma era chamada mãe do PAC, onde ela ainda era ministra, e depois de 2010, com a agora a Dilma como presidente. Então, só 16,8% das 29 mil obras foram concluídas. Na fase do Lula, 9,3% das 16 mil obras foram concluídas até 2010. Na parte da Dilma, essa porcentagem subiu para cerca de 26%, mas a consultoria destaca que de cada 10 obras concluídas no mandato da presidente Dilma, 6 eram continuações de obras iniciadas com o Lula. Então eles botam esse ponto. Um outro estudo interessante, hoje divulgado pela manhã, foi um relatório do próprio Banco Central, que aponta que as pedaladas fiscais dispararam com a presidente Dilma. Então, as pedaladas que são a base do pedido de impeachment e, segundo a defesa da presidente, sempre ocorreram, né, nos governos passados. O Banco Central fez um estudo para verificar realmente quanto que isso é verdade e verificou que não tem tanto fundamento isso, porque no final do Fernando Henrique Cardoso, do governo dele, o Tesouro deveria ter saldado cerca de 948 milhões e no final do primeiro mandato da presidente Dilma, esse valor já estava em 60 bilhões. Então disparou absurdamente o valor. Segundo o Banco Central, esse valor começou a disparar mais fortemente ainda em 2009, em resposta para a crise, o lançamento de programas como Minha Casa Minha Vida, o Programa de Sustentação e Investimento, PSI, onde o BNDES concedia financiamentos a taxas mais favoráveis. Então o Tesouro deveria arcar com esses custos, com esses subsídios, mas o repasse sempre foi sucessivamente sendo postergado. E 2 pontos, desculpa, ainda mais tá grande hoje a nossa reunião. Antes de passar para o Celso. O presidente Lula ele já começa a fazer algumas promessas em caso de o processo de impeachment seja barrado, então ele já pontua três coisas que ele tem falado nas suas negociações com deputados para que eles votem contra o processo de impeachment. Foi que ele tem uma intenção de taxar 15% a parcela mais rica da população e, segundo estudos dele, isso renderia cerca de 43 bilhões aos cofres públicos. Outro seria a retomada da regulação econômica dos meios de comunicação. O presidente Lula fala, inclusive, em fazer uma assembleia sobre o tema na frente da TV Globo. E, por último, ele dá como garantia para os deputados que votarem contrários ao impeachment
que as taxas de juros já vão ser cortadas. Então, bem contrário àquilo que foi dito no começo do ano, quando o Banco Central teve uma decisão um pouco polêmica, onde acusaram de ter interferência política, e tanto o Banco Central quanto o governo falaram que não existia nenhuma forma de interferência política na decisão do Banco Central. A gente vê aqui que o presidente Lula, muito pelo contrário, dá como garantia para os deputados em conversas que ocorreria um corte na taxa de juros. E agora sim, vou devolver para o Celso, a gente se vê logo mais no XP Connect. A gente vai fazer um programa hoje falando um pouco de inflação, a gente teve uma nova pesquisa política para apresentar para vocês. E por último, o governo rebateu ontem, depois que o PT alterou o seu projeto de lei para o Congresso para as renegociações de dívidas de estados, onde o PT não quer que tenha nenhuma garantia de corte de gastos, o PT rebateu e disse que isso é totalmente fora de mão, que não tem como caminhar esse projeto como o PT gostaria. Então o PT e o governo não conversando nem de longe a mesma língua. Com você, Celso. Fluxo na casa ontem, os locais terminaram o dia net vendidos em 26 milhões de reais. Destaques na compra para Itaú, Bradesco, Vive e Klabin. Destaques na venda para Petro 4, BB Seguridade, Itaúsa, Ultrapar e Semig. Nas duas pontas, Cielo, Suzano, Localiza, Fibra e CSN. Já os estrangeiros terminaram o dia net vendidos em 10 milhões de reais. Destaques na compra para Vivo, Ultrapar, Lame 4, Pão de Açúcar e CCR. Destaques na venda para Petro 4, Banco do Brasil, Semig, Tractebel e Equatorial. Nas duas pontas, Itaúsa, Vale 5, Bradesco e MRV. Na parte de notícias, Petrobras ali falando, Jornal Valor, de que poderia ter uma baixa assim de 45 bilhões de dólares em 59 projetos que foram feitos com $1 mais acima de forma errada. Além disso, informações mesmo da Folha de que a presidente Dilma teria solicitado a redução do preço da gasolina. Segue a interferência política na companhia. BVMF e CETIP, será que a oferta sai? A BVMF negou hoje de manhã enviando e-mail dizendo que não saiu ainda. Porque segundo a coluna da Sônia Raci, do Estadão, dizendo que a fusão foi fechada ontem, o que é interessante para as duas. A gente segue otimista com tanto BVMF quanto CETIP, mas preferindo BVMF, que faz todo sentido essa fusão com a CETIP. Vale, venda de uma participação de fertilizantes também, uma informação de que segundo o valor poderia atingir até 1 bilhão e 200, a participação dela para a Iara. Além disso, a Marfrig vendendo unidades na Argentina por 75 milhões de dólares, tentando ajudar o caixa da companhia, que a gente não gosta, por conta de total falta de governança corporativa. A Ser Educacional anunciando que a captação caiu 12,5% no primeiro trimestre desse ano, muito por conta aí desse problema de que acabou o dinheiro para o FIES. Além disso, duas notícias externas, a Pfizer desistindo da compra da Allergan, o valor era de 150 bilhões de dólares, ela vai ter que pagar uma multa de 150 milhões de dólares por conta dessa desistência, muito por conta que ela queria reduzir impostos. Então ela queria transferir a sede dela para a Irlanda. Nos Estados Unidos eles não estão deixando. Tem também um protecionismo nos Estados Unidos. A Glencore, que é uma trading e mineradora, anglo-suíça, é a terceira maior em relação a valor de mercado, fechou a venda de 40% da sua unidade agrícola por 2,5 bilhões de dólares. Além disso, na demanda nossa mesa de aluguel ontem, Santander, Natura, CSN, Petro 3 e Vale 3 foram os nomes mais requisitados ontem. Lembrando que hoje nós temos o nosso XP Connection, como já destacou aqui o Gustavo Cruz, para falar sobre a nossa pesquisa política e também sobre inflação, e aí recomendar investimentos. A gente não vai falar sobre ações, mas sim investimentos interessantes para se fazer. E também vale lembrar, a Arena do Investidor, 4 profissionais altamente qualificados para ajudar vocês nesse momento de alta volatilidade do mercado brasileiro, dólar, juros e também bolsa. Eu vou ficando por aqui. Lembrando, às 11h30 a gente está de volta. Um grande abraço, até lá.